Começar um bom dia. Vamos começar a aula então. Tive um problema com o login aqui, eu troquei a senha, esqueci dela. Aí quando fui conectar tive que pedir para resetar a senha, mas acho que deu, por isso a gente deu esse mini atraso. Só para a gente se familiarizar da dinâmica que é essas aulas, né, esse esquema via internet. Eu posso alternar com a câmera, né, que nem eu estou só agora aqui, vocês estão vendo? Tá aparecendo meu rosto aí inteiro na tela. Tem a opção de só aparecer a tela que eu vou escrever. Olha só que tecnologia. Pode ficar ali, ó, por exemplo, eu vou escrevendo aqui assim alguma coisa, ó. Claro que minha letra já é feia, né? Então aqui ela fica ainda mais feia, tá? Mas não se assustem. E vai ser o método que a gente vai usar. Vai ser essa disposição aqui, que aparece a tela que eu estou escrevendo e o meu rosto ali no cantinho, tá vendo ali? Bem no cantinho da tela, que aí fica mais fácil a gente interagir, né? Não fica a sensação de que tá vindo uma voz do além e tal, né? Deixa eu só ajeitar aqui o tamanho da tela, só um pouquinho. Aí, né? Tá aparecendo legal para eu ficar vendo o chat. Tem o chat aí no live stream. Qualquer coisa que tu quiser, qualquer pergunta que tu queira fazer, tu faz por ele, tá? Tu digita bonitinho. Isso só vale para quem tá vendo a aula ao vivo, né? Não adianta tu tá vendo a gravação depois e querer fazer pergunta no chat, que daí... Bom, até uma vez futura que eu entrar no servidor, eu vou ver a pergunta, aí eu posso responder, né? Mas não vai funcionar muito, né? Bom, o nosso assunto de hoje, a gente vai iniciar um assunto bem legal. Vocês podem pegar, a gente vai usar a apostila como referência, tá? Então, não lembro agora a página, estou sem minha apostila aqui, mas essa é a aula 14 de probabilidade. E esse é um assunto bem importante em termos de incidência em vestibular. Assim, tu vai pegar 112, obrigado Pedro, página 112 da apostila. Esse é um assunto bem importante para vestibulares, porque são questões bonitinhas geralmente, né? Não tem como tu não associar com coisas práticas, né? Geralmente tem situações bem fáceis de imaginar. O vestibular da URGS tradicionalmente cobra, certo? Pode esperar aí 2 questões, as 2 últimas da prova, e o Enem cobra também bastante. As questões do Enem são mais simples que as da URGS às vezes são questões bem difíceis. Só eu não gostaria que tu pegasse e associasse, não, a questão de probabilidade, que nem muita gente faz, não, probabilidade não tem como, probabilidade nem vou tentar entender, porque as questões são bem difíceis, e aí vou acabar errando mesmo, tempo perdido. Não é por aí, né? Não é por aí, claro que tem questões difíceis, mas não é necessariamente regra a gente ter uma questão difícil de probabilidade. O interessante dessa matéria, desse assunto, é a gente pensar ela historicamente. Isso é uma analogia que eu gosto de fazer, que é bem importante a gente entender, que é a seguinte, o conceito de probabilidade é muito simples. Tu pergunta para qualquer pessoa já com uma formação matemática básica, por exemplo, um dado, tá? Deixa eu botar só. Você vai jogar um dado de 6 faces. Qual é a probabilidade de sair o número 4, o algarismo 4 voltado para cima quando tu joga um dado? Bom, essa pergunta é simples, né? São 6 faces, tu quer que saia o 4, a chance é 1 em 6. O curioso é que essa resposta, esse raciocínio, conceber essa resposta como uma resposta possível, demorou muito tempo na matemática, muito tempo na matemática, porque a noção de acaso ela é muito recente. A gente aceitar o acaso como algo tangível, assim, algo que a gente consiga manipular, que a gente consiga trabalhar e entender direitinho. As ideias de religião eram muito fortes, né? Então o conceito de destino, de a vontade divina era muito forte. Então as pessoas não se permitiam pensar em probabilidade, porque não fazia sentido alguma coisa. Qual é a chance de alguma coisa acontecer? Bom, depende. Se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não acontece. Não é questão de calcular, certo? Os gregos, como é que eram os oráculos na Grécia Antiga? Será que vai ter uma boa colheita no próximo inverno, verão, que seja?
Daí eles abriam uma cabra, viam lá as tripas da cabra, se estava inflamada ou se estava isso, era sinal de não sei o que. Então essa era o tratamento que o acaso recebia, né? Então eles nem se permitiam pensar nisso, qual é a chance de alguma coisa acontecer. Eles pensavam mais na linha de cálculo mesmo. Então aí que os gregos desenvolveram a geometria antes, aí depois veio a trigonometria, a álgebra, o início do conceito de funções, para junto com isso a gente começar a pensar em probabilidade. Nada muito nobre, tá? Esse conceito foi desenvolvido para ganhar aposta, né? Então teve uma série de pessoas que decidiram analisar quais eram as melhores condições para se fazer uma aposta, e aí calculavam as distribuições, né? A distribuição possível, a distribuição total, a distribuição que interessa, e aí tu conseguia fazer apostas mais seguras, né? Estratégia de aposta não é uma motivação mais nobre. Aliás, tem o bolão agora, né? Tem o bolão da Copa já tá. Quem quiser fazer algum estudo de probabilidades envolvendo isso e ganhar, vai ficar caso a ser estudado, daí dá para ganhar dinheiro vendendo o método depois, né? Mas em geral esses métodos hoje em dia para concurso eles são, por exemplo, a Mega Sena. Volta e meia aparece algum golpista dizendo que tem um método para ganhar a Mega Sena. Bom, se eu tivesse um método para ganhar a Mega Sena, eu não contava para os outros, né? Não faz muito, não é muito lógico isso, né? Mas foi essa a motivação, ganhar a aposta. O cara fazia apostas de modo mais inteligente, de modo mais racional, tá? Aí desenvolveu a probabilidade e hoje em dia é utilizado em uma série de coisas, né? Então, em muitas pesquisas científicas, o cálculo de probabilidades é importante porque tu trabalha com amostras, né? E tu tem que saber se essa amostra é confiável ou não. Então o estudo de probabilidade hoje em dia está muito associado com o estudo de estatística, e aí se usa isso muito em pesquisas na área das ciências da saúde, e especialmente na área das ciências da saúde, tá? Bom, mas o conceito de probabilidade ele é bem simples. Ele vem lá da França do século XVI e XVII, de um matemático chamado Laplace, que é o conceito que a gente conhece, né? O conceito que a gente vai pegar aqui assim, a probabilidade de alguma coisa acontecer é simples. Nada mais, nada menos do que o número de casos que interessam, né? Que interessa. Eu estou um pouco enferrujado com esse mecanismo aqui, então talvez minha letra fique mais feia do que o normal. O número de casos que interessam dividido aqui pelo número total de casos. É uma proporção entre essas situações. É o que a gente entende intuitivamente como tantas chances em tantas, né? Eu tenho 7 chances em 15. É exatamente isso. Um erro bem comum da gente entender, da gente cometer nesse caso, é achar que a chance é 1 em 6. Quer dizer então que a cada 6 acontece uma. Não é por aí. Sempre quando a gente pensa em probabilidades, a gente pensa em probabilidades para um evento único, né? Então a probabilidade de um evento específico acontecer é tanta em tanta. Agora, se eu penso a cada 6 acontece uma, eu estou pensando em 6 eventos. Eu tenho que fazer essa conta para cada evento. A probabilidade do primeiro, do segundo, do terceiro, porque é mais complicado do que parece, né? A cada 6 acontece uma, significa que a cada 6 uma acontece, 5 não acontecem, e isso pode ser em ordens diferentes, então não é uma conta assim tão imediata para ser feita. Então esse é um entendimento bem comum de dar errado, né? O cara pensar 1/5 é 1 em 5, é a cada 5 uma. Não é por aí. A gente vai ver alguns exercícios que tratam disso com mais calma. Só que basicamente, o que a gente tem é derivações desse caso, dessa informação inicial aí, que a probabilidade de alguma coisa acontecer é tanto em tanto. A gente vai estender isso para coisas um pouco mais complicadas, né? Mas vamos iniciar aqui com um probleminha, vamos começar aqui com um problema, cadê o 1? Tá aqui. Probleminha da URGS, que diz o seguinte: a figura representa uma parede quadrada na qual estão pintadas discos de raio R.
se uma bola lançada totalmente ao acaso contra a parede, a probabilidade de ela tocar fora dos discos está entre... Bom, o que a gente consegue enxergar aqui num primeiro momento? Esse exemplo é bom de começar porque ele mostra por que as questões de probabilidade tendem a ser mais difíceis, né? Pode misturar com qualquer coisa, né? Pode misturar com geometria, pode misturar com combinatória, pode misturar com estatística. A banca da URGS já fez a heresia de misturar com logaritmos. Tu imagina só uma questão de probabilidade com um logaritmo. Nem era tão difícil, mas é bem impressionante, né? Bem impactante tu ter uma questão de logaritmo com probabilidade. Então é mais isso, a gente abre a questão, a gente vira a página na prova e não sabe o que vai esperar. Por isso que elas têm esse grau de dificuldade um pouco maior. São situações em tese que tu nunca tinha trabalhado antes, né? Ou às vezes eles repetem questões também, né? Não é uma coisa assim tão criativa assim. Bom, uma coisa que a gente tem que ver aqui, ó, importante destacar, quando ele fala ao acaso, ó, totalmente ao acaso, significa que não tem habilidade envolvida, né? A pessoa não vai mirar e tocar a bolinha ali, e não está envolvida a capacidade da pessoa fazer isso melhor ou pior. É totalmente ao acaso. Então eu tenho que fazer só uma comparação entre o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Bom, o que temos aqui? Ó? Temos um círculo de raio R, e esse quadrado aqui, ó, a área desse quadrado aqui é fácil de ver, ó, a área no lado dele são 4 raios, né? Feito, é só acompanhar aqui bonitinho, ó, 4 raios, 2 diâmetros completos, e a gente tem essas relações ali. A área total aqui, ó, o total de casos que a gente pode considerar aqui é a área do quadrado, né? Que é 4R ao quadrado, que vai ficar então 16R ao quadrado. Tá, beleza. Agora, o que nos interessa nessa situação aqui, ó? Que ele está querendo calcular aqui, ó, é fora dos discos, né? Bom, a região fora do disco é justamente a área do quadrado, 16R ao quadrado, que é a área total que a gente já calculou, menos 4 áreas de circunferência, né? 4πr ao quadrado. Então essa é a área que importa. Então essa é a essência dos exercícios de probabilidade, é a gente descobrir o total de casos possíveis e dentre esses casos possíveis os que nos interessam, né? Bom, aí a probabilidade vai ficar fácil de manusear. Vai ficar então 16R ao quadrado menos 4πr ao quadrado, que é o que a gente tinha ali, dividido pela área, né? Só que, ó, o que a gente consegue enxergar aqui, ó, dá para fazer algumas simplificações, né? Dá para cortar, ó, só não vai cortar um R com outro R, né? A gente poderia botar em evidência se tu quisesse, ó. Mas quando eu faço essa divisão aqui, ó, eu preciso dividir todos eles, né? Porque são duas frações, porque é mais ou menos, né? No caso, menos. Se fosse vezes, bom, aí era um só. O que mais que a gente pode simplificar aqui, ó? Nessa mesma linha, a gente pode simplificar o 4, ó, divide tudo por 4 aqui, e a gente consegue ter a conta bonitinha, né? O que vai sobrar pra gente aqui? A probabilidade vai ficar 4 menos π dividido por 4. Tá, pra gente conseguir um número em porcentagem é simples, né? A gente vai substituir o π por 3,14, né? Uma aproximação bem razoável para ele. Às vezes o pessoal pergunta, não poderia substituir por 3 o π? Olha as alternativas, elas são muito próximas, né? Fazer esse arredondamento é perigoso, né? Então eu não recomendo. Se as alternativas fossem entre 10 e 20, entre 20 e 30, entre 30 e 40, aí tudo bem. Aí a amplitude das alternativas não seria problema. Mas quando as alternativas estão próximas assim, eu acho perigoso, tá? Aí faz a conta, também ninguém morre por fazer uma conta com vírgula, né? Isso vai dar 0,86 sobre 4. E aí para dividir por 4, divide por 2 duas vezes, né? Barbado. Vai ficar 43, vai ficar 0,215
ao todo, né? E isso significa 21,5%, né? Então, ó, se tu tivesse trocado, faz a conta agora, ó. Se tu tivesse trocado π por 3, ficaria 4 menos 3, 1/4, 1/4 é 0,25, e aí tu marcaria a alternativa D, né? E aí erraria o problema. Então, de fato, seria um caso para fazer assim. Bom, pessoal, tá chegando tranquilo a transmissão aí, esse servidor às vezes se bloqueia. Pelo que eu tô vendo aqui pelo meu status ali, tá indo transmitido bem, tudo certinho. Quando eu acordei hoje eu vi a chuva, né, e pensei, bendita seja a decisão de ter tido essa aula pela internet, né, porque pegar o ônibus no fim de semana na chuva é das tarefas ingratas, né, que a gente pode passar na vida, né. Bom, mas então dá um probleminha pra gente abrir com o conceito. Qualquer coisa vocês gritem no chat ali, né? Qualquer dúvida que não tenham entendido e tal, entra ali e pergunta, mas olha só, por que tu simplificou isso? Escreve, eu tô com o chat meio aberto do meu lado aqui. Eu vejo na hora quando tu interage, tá? Na hora. Claro, tem a transmissão, mas o delay é pouquinha coisa. Tá? Vamos lá. Um segundo problema aqui pra gente tratar essa mesma lógica aqui, ó, é a seguinte, ó, já que a gente falou tanto aqui em aposta, vamos fazer um problema de aposta especificamente, ó. Apostando em 6 números, qual é a probabilidade de ser sorteado na Mega Sena? E aumentando a aposta para 8 números, enquanto as chances são aumentadas. Bom, o que vem a ser... Eu não expliquei no anunciado aí como é que funciona a Mega Sena, eu imagino que isso seja senso comum, né? A Mega Sena, a gente tem um cartãozinho, certo? Um cartãozinho com 60 números, das quais tu pode marcar pelo menos 6. Tu pode marcar mais de 6, se não me engano o máximo é 15. Mas tu pode marcar 6. E se acertar os 6, tu ganha o prêmio inteiro. Se acertar 5, ganha menos. E 4. E eu acho que até 4 paga. Não sei se sim de 4 paga, não tenho certeza. Mas eu nunca passei na Mega Sena, né? Tem um ditado que diz que loteria é um tipo de imposto inventado para quem não entende muito de probabilidade, né? Porque é basicamente isso, né? É um jogo que tu dá R$2 para alguém e de uma semana depois eles te dizem que tu perdeu, né? É assim que funciona. Feito? Mas olha só o total de casos aqui, ó. Total de possibilidades que a gente tem. Não é tão simples quanto calcular uma área, né? Eu tenho um cartão com 60 números. E desses 60 números eu preciso escolher 6, né? Bom, aí a gente vai ter uma conta combinatória, né? A gente vai ter que pensar de modo combinatório esse problema. São 6 decisões. Então a gente vai fazer aqui 6 casinhas. Para a primeira a gente tem 60. Depois 59, 58, 57, 56 e 55, né? São essas possibilidades para cada número. Só que essas decisões, ó, elas têm todas os mesmos status, né? Não tem um número que seja diferente dos outros no sentido de hierarquia, né? Um número, tu tem que marcar um número que é o número líder ou coisa assim, ou a ordem também, né? A ordem do sorteio é irrelevante. Então, como a gente tem 6 decisões que tem exatamente a mesma situação, ó, a gente vai dividir isso aqui por 6 fatorial, né? Se a ordem importasse, seria um horror, né? Ganhar qualquer aposta disso daí. Qual vai ser o total, então? Ó? Deixa eu abrir a calculadora. Não está abrindo aqui. O total aqui vai dar 50 milhões, fazendo essa conta toda aqui, e alguma coisa, né? 860.510. Deixa eu pegar uma calculadora aqui para a gente fazer isso aqui, para eu fazer conta mais rápido, né? Vamos fazer aqui 60. Mais exatamente, para quem é detalhista, esse número aqui, ó, ele é, eu sempre esqueço ele, né? 50 milhões 63.860 casos possíveis, né?
Então, se tu faz aquele perfil de pessoa que gosta de apostar na Mega Sena, próxima vez que pegar o cartão, lembra disso. Ó, olha o cartão na tua frente em branco e pensa que tu tem 50.063.860 possibilidades de marcar 6 números. Se tu marca 6 números, tu marca quantas dessas possibilidades? Tu marca uma. Certo? De fato, ó, pode botar nome ali, não precisa ficar anônimo. Se tem... Não, é aquela história, né? Dá pra sonhar, né? Se for pensar assim, R$2 a pergunta ali só faz sentido se tem mais de 100 milhões acumulados. Tá, tu diz de... Não entendi a pergunta na real. Mas de apostar, não sei, tem gente que fica sonhando, eu conheço, tem uns parentes que ficam assim, apostam e ficam, se eu ganhar, eu vou viajar e fazer não sei o que. A pessoa fica toda ali imaginando coisas e feliz. Tem gente que se droga pra ficar assim, então de repente é um vício mais barato e mais saudável, né, do que usar crack. Certo? 6 fatorial é porque da combinação, né? A ordem do sorteio ela não importa, ela não é relevante, né? Se a gente pudesse alterar, imagina se tivesse que acertar os números na ordem que eles forem sorteados, né? Seria impossível. Tu teria um número 720 vezes maior do que isso. Do que 50 milhões, né? Tu tem... É que 50 milhões de possibilidades não quer dizer que o prêmio é esse, né? Eu não entendi a pergunta. Para fazer algum sentido tem que ter 100 milhões. Não, o prêmio geralmente é menor, né? Esses prêmios gigantes é de Mega Sena de final de ano e tal. Geralmente o prêmio é uns 2 milhões, 3 milhões, aí vai acumulando. Só que são 50 milhões de possibilidades, né? Cada pessoa... São feitas mais do que isso de aposta, né? Nessas Mega Sena de final de ano, os caras fazem não sei quantos milhões de apostas. Mais do que 50 milhões de apostas, com certeza, eles fazem. Aí a probabilidade que a gente vai ter aqui de acertar, se tu marcou 6 números, para 6 números é 1 em 50 milhões, né? 63.860. Se a gente vai olhar aqui assim, se a gente for calcular esse número, vamos calcular para ele ficar mais visível e vamos transformar ele em porcentagem. Aqui, vezes 100. Essa porcentagem aqui é 0,000... Quantos zeros tem aqui? 0,01997%, né? Essa é a chance de tu ganhar apostando 6 números, né? Jogo duro, né? Jogo duro. Mas alguém ganha, então tá, quem quiser arriscar, se não apostar, tua chance é 0 em 50 milhões. E aí é menor do que isso, né? Agora, tu tem a possibilidade de marcar mais números, né? Tu consegue botar 7 números, 8 números. Claro que tu paga mais caro por isso, mas tu pode marcar. O que vai acontecer se a gente marcar 8 números? Se eu marquei 8 números no cartão, a partir do momento que eu marquei aqui 8 números, eu posso ter 6 deles sorteados, né? Eu quero saber quantos sextetos eu consigo marcar nesse cartão, né? Porque tu vai marcar, por exemplo, se eu marcar 7 números, é fácil de ver que eu tenho 7 sextetos, né? Sem o primeiro, sem o segundo, sem o terceiro, sem o quarto, sem o quinto, sem o sexto, sem o sétimo. Agora, se eu marcar 8 números, eu tenho que escolher. Vamos ver quantos sextetos eu consigo fazer, Eu posso ter 8 pro primeiro, 7, 6, 5, 4, 3. E aqui de novo, né? De novo a ordem não vai importar. A ordem não é relevante no problema. A gente divide por 6 fatorial, que são 6 decisões aí de mesma grandeza, né? Fazendo essa conta aqui, simplificando, vai dar 28 sextetos possíveis. Então,
Se a pessoa marca 6 números no cartão, ela tem uma chance de ganhar, um único sexteto marcado. Se ela marca 8 números no cartão, ela consegue formar 28 sextetos, né? Então a chance dela ganhar não é mais uma em 50 milhões, mas sim 28 em 50 milhões. Claro, ainda é bem pequeno, mas é 28 vezes maior. A má notícia é que ele custa 28 vezes mais, né? Ele vai ser 28 vezes mais caro do que o problema com o cartão com 6 números só, né? Então é proporcional, tu tem mais chance, mas tu paga mais por isso. É só a comodidade. Em vez de tu pegar 28 cartõezinhos separados, tu marca num só, o cara digita, né? É melhor para todo mundo, na real, né? Devia até ter um tipo de facilitador. Feito? Isso é basicamente... E aí as pessoas faziam isso. Tinha uma loteria na França, muito tempo atrás, que não eram tantos os casos assim, então o pessoal volta e meia fazia um esquema de apostar todos os números, de ter todos os cartões, que aí ganhava automaticamente. Para tu ter todos os números, né, para tu fazer uma aposta que marque todos os números, tu tem que fazer 50 milhões de apostas, né? Bom, vamos lá, tocando ficha. Uma dificuldade em probabilidade é com linguagens, tá? A gente lida mal com acaso e tal, a gente até hoje não consegue fazer muito bem isso, mas a gente às vezes interpreta errado. Olha só esse exemplo aqui, esse exemplo para a gente discutir algumas coisas bem importantes. Ó. Dentre as duas colunas abaixo, qual delas apresenta afirmações mais prováveis? A coluna A diz o seguinte: o governo aumentará os gastos federais com educação. Aí, a coluna B diz o seguinte: o governo aumentará os gastos federais com educação utilizando fundo obtidos pelo quadro de outros gastos. Aquela exclamaçãozinha, aquela interrogaçãozinha ele não tem, tá? Esse meu estagiário errou. Qual delas é mais provável? Não dá para confundir verossimilhança com provável. A gente tem a tendência a coluna B, no caso, ele está dando um monte, um quadro mais real para a coisa, né? O governo aumentará os gastos com a educação. Mas como? Utilizando fundos obtidos pelo corte de outros gastos. Soa mais verossímil do que o governo aumentará os gastos federais com a educação. Olha só o outro. Ó. Um réu, depois de encontrar um corpo, deixa a cena do crime. Um réu, depois de encontrar um corpo, deixa a cena do crime, pois teme ser acusado pelo assassinato. Faz sentido, né? O cara não quer ser incriminado, o cara se manda e tal, e foge. Bom, é mais verossímil, porque tu consegue imaginar a cena, mas em termos de provável, quanto mais eventos, quanto mais informações eu vou acumulando, quanto mais condicionais eu vou dando pro problema, mais improvável ele fica, né? Por que isso acontece? O governo vai aumentar os gastos federais com educação. Ele pode fazer isso de várias maneiras. Ele pode fazer isso criando um novo imposto, ele pode fazer isso cortando dinheiro de outros lugares, ele pode fazer isso por via trabalho voluntário, ele pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é utilizando fundos obtidos pelo corte de outros gastos. Repara que a coluna A contempla a coluna B, mas o contrário não. Então, quanto mais complexo for um acontecimento, quanto mais informações agregadas a ela a gente tiver, mais improvável ele fica. Porque o réu pode deixar a cena do crime, porque, sei lá, vai ao cinema, porque tá afim, pois teme ser acusado pelo assassinato. Pode ser, também é uma possibilidade. Mas quando eu dou uma informação, isso fica mais improvável, certo? Porque pode ser por outros motivos, né? Esse exercício aqui é uma preparação para o exercício 4, que esse exercício é bem importante a gente entender a diferença entre os dois. É um exercício bem fácil, tá? Ele não tem drama, mas ele é meio sacana nesse aspecto. Uma urna contém 4 bolas vermelhas, 3 bolas azuis,
e 3 bolas brancas. Então tá aqui uma urninha. Vamos se esmerar aqui no desenho. Eu tenho dentro dela 3 bolas azuis. Eu tenho 3 bolas brancas. A branca vai ficar assim mesmo, né? E a vermelha são 4, né? Aqui. Oh, que beleza o desenho, né? Então tá aqui. A pergunta é: qual a probabilidade de retirarmos uma bola vermelha e em seguida, com a reposição dessa bola, uma bola branca? Bom, o que a gente tem aí para analisar? A gente tem 2 eventos, tá? A gente vai ver agora, a gente vai passar por uma parte da probabilidade que vamos entender que quanto mais eu fragmentar um evento, mais fácil fica, tá? Geralmente é mais tranquilo tu pegar, em vez de um evento com 4 coisas acontecendo dentro dele, é mais fácil tu pegar 4 eventos simples do que um evento grande com 4 coisas. Para fins de conta, né? Para fins de conta, de execução, é mais tranquilo essa abordagem. Feito? Mas aí o que ele está querendo? A probabilidade de retirarmos uma bola vermelha e em seguida uma bola branca. Então o que temos que fazer é uma bola vermelha e uma bola branca. É isso que a gente está querendo calcular. Quando ele menciona com a reposição, ele está dizendo que tu pega a bola e devolve, sorteia, né, a primeira bola e devolve ela para a urna. A probabilidade da primeira bola ser vermelha é barbada. Ela tem aqui 4 em 10. Né? Das 10 bolas que estão dentro da urna, 4 são vermelhas. Agora, ele devolveu a urna para a bola. O que isso significa? Bom, volta a ter 10 bolas dentro da urna. Então a chance da próxima bola ser branca é de 3, porque são 3 bolas brancas, entre as 10 possíveis. E aí a gente vai ter 12 em 100, 12%. Agora, por que eu estou fazendo essa multiplicação? Ó? Por que eu multipliquei as probabilidades aqui, que eu fiz uma coisa uma vez outra e não fiz mais, e não fiz ou outra operação? Quando a gente está pegando 2 eventos acontecendo, a gente tem que pensar da seguinte maneira. A gente vai fragmentar um evento, tá? A gente vai pegar um evento que é a retirada de 2 bolas e vamos quebrá-lo em 2 retiradas de uma bola. Feito? O segundo evento acontecer, ele sempre parte do princípio que o primeiro já deu certo, que o primeiro já foi bem sucedido. Feito? Não faz sentido, né? Qual a probabilidade de retirar uma vermelha e uma branca? O cara tira a primeira azul, não precisa nem continuar, certo? Então a gente sempre parte do princípio que o primeiro aconteceu. Agora, o que é o primeiro ter acontecido? Qual é o efeito do primeiro ter acontecido? Ele é um universo menor. Tu tá vendo? A gente vai pegar aqueles 3 em 10 que a gente tem da branca. Ele parte do princípio não de 100%, ele parte do princípio de 4 em 10. Ele parte do princípio de 40% do acontecimento. Então, sempre que a gente conseguir fragmentar um evento, e isso é muito comum, eu quero a probabilidade de 2 eventos acontecerem, do evento A acontecer e do evento B acontecer. A gente sempre vai multiplicar essas probabilidades. Só que, uma sacanagem aqui, quando a gente fala, tenta pensar em português, assim, em redação. Quando tu escreve, multiplicam-se as probabilidades, a gente tende a achar que aumenta, certo? Multiplicam-se as chances. Por que no caso aqui diminui a chance? Bom, quando eu multiplico números, uma probabilidade é sempre um número entre 0 e 1, né? 0 corresponde a 0%, 1 a 100%. Não tem como o número ser 1,7, certo? Bom, se eu multiplico um número que é entre 0 e 1 por outro que é entre 0 e 1, ele diminui, né? Eu estou pegando, pensa em porcentagem, aquele 4 em 10, 3 em 10. 4 em 10 é 40%, 3 em 10 é 30%.
Então eu estou pegando 30% de 40%. Bom, é menor do que 30% de 100%. Correto? Agora, por que tem que diminuir as probabilidades? Porque sempre que eu vou dando informações a mais, ele vai ficando mais improvável o evento. Certo? Por isso que tem que diminuir. Aí tu pensa assim, ó, qual é a probabilidade de quebrar um carro? Sei lá, tem lá, chance de um carro após tantos anos de uso. Qual é a chance de quebrar o carro porque passou num buraco na rua? Bom, já é menos provável, ele pode quebrar de várias maneiras. Qual é a chance de quebrar um carro porque passou num buraco na rua causado por um trator? Bom, a cada evento adicional, ele vai ficando mais específico, né? Ele vai ficando assim, mais afunilado o caso, né? E aí a probabilidade tem que diminuir, tem que ficar com menos chance de acontecer. E aí por isso que a gente multiplica, certo? Para a gente pegar 40% de 30% de tantos por cento, de tantos por cento, e assim por diante. Feito? Agora olha o problema B. Qual a probabilidade de retirarmos duas bolas vermelhas? Deixa eu ver se aqui. Duas bolas vermelhas. Não, desculpa. Qual a probabilidade de retirarmos duas bolas sem reposição e obter uma bola vermelha e outra branca? Bom, num primeiro momento, a gente pode ver o seguinte, ó. O exercício é o mesmo. A única diferença é que a gente devolve a bola para a urna, né? A gente tira a bola, não devolve a bola para a urna. A gente tira ela, vê e joga fora. Então, a conta, num primeiro momento, o cara pensa que não, são 4 em 10 a chance de ser vermelha, só que não tem mais 10 bolas na urna, né? A chance de ser branca, 3 em 9. Certo? Porque num caso tem reposição e no outro caso não tem reposição. Bom, pode ser. Mas olha só, tem um detalhe assim, ó, que é importante a gente entender agora. Eu acho que essa estratégia aqui de resolução de exercícios de probabilidade, tá? De tu pegar um evento e trabalhar ele simultaneamente como 2 eventos, é mais fácil. Porque é mais negócio a gente ter um acontecimento simplesinho, mais de um, do que um acontecimento complexo. Só tem uma sutileza aqui que é importante. Aliás, bem importante. Que é a seguinte. Quando ele fala aqui nesse problema, vamos ler o exercício A de novo. Qual a probabilidade de retirarmos uma bola vermelha e em seguida uma bola branca? Essa expressão aqui, ó, em seguida, ela é mais importante do que a reposição do problema. Claro, a reposição a gente tem que considerar na hora de pegar o universo total. Mas esse em seguida obriga isso aqui, ó, essa ordem aqui, ó, ela ser fixa. Feito? Ela é sempre daquele jeito. Eu não posso alternar essa ordem. A primeira tem que ser vermelha, a segunda tem que ser branca. Agora, nesse segundo problema aqui, ó, qual a probabilidade de retirarmos duas bolas e termos, né, uma bola vermelha e outra branca? Tá? Ele não está dizendo qual delas é a primeira. Ele está dizendo que a primeira bola é vermelha e a segunda é branca no A. Mas no B não. Mas está escrito vermelha antes. Bom, bela porcaria, né? Não faz, alguém tem que ser escrito antes. Então, a diferença aqui, desse problema aqui, ó, é que essa ordem aqui, ó, ela é livre. Bom, ela pode acontecer, ó, de duas maneiras. Vermelha e branca. Ou branca e vermelha. Tá, só que se eu fosse calcular branca e vermelha, como é que ficaria? 3 em 10, 4 em 9. Então, ó, o que eu posso fazer aqui assim, ó, é multiplicar isso por 2. Dá no mesmo, né? Tá vendo que o fato de tu não definir uma ordem para o acontecimento aumenta as chances de ocorrência, certo?
Aí tu vai pegar aqui assim, ó, tu vai olhar o seguinte, tu pegou, aumentou as chances, porque o seguinte, o cara apostou, vai sair uma bola branca e uma bola vermelha. Tanto faz a ordem. A primeira bola que tu tirou pode ser branca ou pode ser vermelha, né? A gente tem essas duas possibilidades de conta. Então, ó, nesse caso aqui, onde a gente está separando os eventos, ó, eu não posso esquecer, tá? Não posso esquecer de multiplicar pelo número de casos distintos, pelo número de ordens possíveis, porque sempre que eu puder alterar a ordem, isso vai aumentar a chance de ocorrência. Agora, num contexto de vestibular, a gente tem muito mais exercícios onde a ordem é livre. Por que isso vai acontecer? Ó? Isso vai acontecer porque fica a questão mais interessante. Tu pode botar uma alternativa A, onde o cara não considerou a ordem. O cara pegou lá e olhou assim, não, a ordem nem se deu conta que a ordem podia alternar. Alternativa A, 12 em 90. Certo? Então, é muito comum, é muito raro um exercício de vestibular ter ordem definida. E para ter ordem definida, o texto tem que ser muito claro nesse aspecto, né? Tá vendo? Olha como o exercício A, o enunciado do A, ele é travado. Qual a probabilidade de retirarmos uma bola vermelha e em seguida, e logo depois, na sequência, primeiro a branca, segundo a vermelha. Ele tem que escrever quando a ordem é clara. Quando a ordem é livre, ele só joga ali, acontecer vermelho e branco. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui no próximo exemplo. Uma vantagem de tu ter aula pela internet aqui, além do comentário de tu não precisar estar penteado, né? Eu tive que ficar apresentável aqui, pelo menos, acordar e botar uma roupa e lavar o rosto. É poder dar pause, né? Claro, ao vivo não, né? Mas depois, quando for assistir isso em outro momento, quero anotar aqui alguma coisa, tu dá pause na aula. E aí tu segue, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer um exemplo agora para a gente praticar isso daí. Olha só como essa ideia de tu fragmentar o evento em eventos pequenos ela é útil. Na sala de espera de um consultório estão 3 homens e 4 mulheres. Qual a probabilidade de 4 pessoas serem chamadas aleatoriamente e entrarem 2 homens e 2 mulheres? Então, dica para fazer esse tipo de problema, que é um dos mais comuns que a gente tem em probabilidade. Imagina uma possível distribuição. Ele está querendo 2 homens e 2 mulheres. Então, são 4 eventos acontecendo. A entrada de 2 homens e a entrada de 2 mulheres. Feito? É melhor isso do que pensar as 4 pessoas entrando. Mas se no exercício dizer falar simultaneamente, não tem problema. Ao mesmo tempo, rigorosamente ao mesmo tempo, tu pode sempre quebrar ele em eventos menores. Então a gente está pensando 4 coisas acontecendo, certo? A entrada de um homem, a entrada de outro homem, a entrada de uma mulher, a entrada de outra mulher. Bom, olha a vantagem de tu pensar assim, qual a probabilidade da primeira pessoa entrar ser homem? Quantos homens tem? Tem 3 dentre as 7 mulheres, 7 pessoas do grupo. Qual a probabilidade do segundo aluno, do segundo homem entrar, segunda pessoa entrar ser homem? São 2 homens dentre 6. Agora a terceira pessoa tem que ser mulher. A mulher são 4, né? Então eu tenho 4 mulheres dentre as 5 pessoas da sala. E a última pessoa a ser mulher, 3 mulheres dentre as 4 da sala. Mas olha só. Em nenhum momento do exercício está escrito que tem que ser 2 homens primeiro. Só que qual que é a vantagem de fazer assim? Tu consegue ver que é muito fácil o começo do exercício.
3 em 7, 2 em 6, 4 em 5, 3 em 4. Não tem mistério. Iniciar o problema é muito tranquilo, né? Só que é muito negócio para ti, ó. Eu peço que se tu optar por essa estratégia de resolução, e eu recomendo que opte, tu escreva, ó. Eu tô querendo H, H, M, M. Certo? Que aí tu deixa claro no exercício o que tu tá fazendo. Eu tô fazendo primeiro o homem, depois outro homem, depois a mulher, depois outra mulher. Só que essa ordem aqui, ó, ela é livre. Ela não tem restrição de acontecimento. Tem que ser 2 homens e 2 mulheres na ordem que deram na telha. Poderia ser 2 ou 2 mulheres e 2 homens. Poderia ser alternadinho. E assim por diante, ó, poderia ser alternando ao contrário. O que mudaria nessas contas todas? Ó? Tu consegue ver que o denominador das frações não mudaria. Ficaria em 7, em 6, em 5, em 4. O numerador trocaria, mas não trocaria. Ele só trocaria onde apareceria, né? Ficaria 4, 3, 3, 2. Ou 4, 3, 3, 2. Ou outra para a mulher aqui. E assim vai. Certo? Então, basta eu descobrir quantos casos são possíveis. Mas olha só a vantagem da gente ter escrito, ó, da gente ter escrito essas sequências aqui. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma sequência com 4 letras, sendo que dessas 4 letras, 2 são Hs e 2 são Ms. Isso aqui a gente sabe fazer de combinatória. É um anagrama com repetição. Quantas são as possibilidades? Então, ó, se são 4 letras, 4 fatorial. Se são 2 Hs repetidos, a gente divide por 2 fatorial. Se são 2 M's repetidos, a gente divide por 2 fatorial. Isso vai dar 4 fatorial 24. Por 2 vezes 2, 24 por 4. 6 ordens possíveis. Se tu não lembra de combinatória, dessa parte de combinatória, eu recomendo que dê uma revisadinha. Até tem uma videoaula aí no canal do Livestream e no canal do YouTube, que depois eu ponho aqui o endereço onde ele está. Ele trata disso, mas é bem importante. Ó. A gente está só alternando a ordem, então fica isso daí, sabe? H, M, M. Por isso que é importante escrever, né? Porque se tu escreve ali, ó, tu escreveu H, M, M, fica claro para ti, salta na tua frente que é um anagrama. Certo? Que a gente tem ali um anagrama, é uma sequência de letras, né? Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu preciso multiplicar por 6. Porque eu tenho 6 chances disso acontecer. Olha, dá para simplificar bastante coisa aqui, né? Dá para simplificar 4 com 4, dá para simplificar 3 vezes 2 com 6. O que vai sobrar pra gente aqui na conta? Ó? Vai sobrar simplesmente 18 em 35. Se tu quiser transformar uma porcentagem, é fácil. Ó. Divide lá 18 por 35. Isso vai dar 0,51 aproximadamente. Certo? E aí isso em porcentagem é 51% aproximadamente. Feito? Mas olha só, é muito fácil fazer dessa maneira, né? O começo do problema é muito simples, né? Tu simplesmente coloca ali o que está acontecendo, escreve um caso possível, resolve ele e aí multiplica pelos casos que a gente pode ter pelas variações na ordem. Feito? Uma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá então, tocando ficha aqui. Esse era o problema 5, não vamos salvar, vamos pegar aqui o problema 6. O problema 6 é uma historinha, uma piada meio manjada já nesses tempos de internet. Mas diz uma história assim, ó. Em uma universidade, na véspera da prova final, 2 estudantes foram a uma festa em outra cidade e não voltaram a tempo para a prova. Disseram ao professor que um pneu do carro havia furado e perguntaram se poderiam fazer uma prova de segunda chamada. O professor concordou, escreveu uma segunda prova e mandou os dois a salas separadas. A primeira pergunta na primeira página valia meio ponto.
Eles viraram então a página e encontraram a segunda pergunta que valia 9,5 pontos. Qual era o pneu que furou, né? Então você se conta aí, a história, a piada original é com 4, daí fica mais improvável de acertar, né? A pergunta é, qual a probabilidade de que os dois estudantes consigam manter a credibilidade de sua história? O que muita gente se engana quando vai tentar fazer um problema desses, né? O cara pensa assim, ó, a gente tem o carro aqui, vamos desenhar um carro visto de cima bem grosseiramente. Opa, não queria tanto aqui. Um carro aqui, e a gente tem 4 pneus, tá? Parece uma costela isso aqui, né? Ah, que desenho ruim. Tá? Então a gente tem um carro ali com 4 pneus. Aí tu vai pensar assim, ó, que muita gente se atrapalha. O primeiro estudante vai responder. Ele tem quantas possibilidades de responder? Bom, tem 4. Ele vai responder uma, o pneu dianteiro da direita, que seja. O segundo estudante tem 4 pneus para responder e ele vai escolher o pneu traseiro da esquerda, que seja. Aí o cara pensa, bom, se o primeiro cara tem 4 para escolher um e o segundo tem 4 para escolher um, a chance é 1/4 vezes 1/4, 1/16. Uma coisa que acontece muito em probabilidade é a seguinte situação. É bastante comum um evento não importar. Porque pensa, o que a gente tem que partir do pressuposto aqui? Pô, que a história é mentira, né? Que não teve um pneu. Porque se a história fosse verdade, a chance seria 100%. Feito se o cara pegou lá, foi fazer... de fato isso aconteceu e furou o pneu da frente da frente esquerda, os dois vão acertar, né? Então não faz sentido pegar então a história é mentira. Então não importa que eles respondam o pneu certo, né? Importa que eles respondam o mesmo. Feito? Então ó, a probabilidade de tu pegar aqui assim, ó, não vai ser 1/4 vezes 1/4. Porque um dos dois aqui, ó, e não importa, sei lá, esse aqui, ó, pode ser qualquer coisa. O cara pode pegar lá, a única exigência que a gente tenha é que os dois respondam a mesma coisa. Então, ó, eu posso pensar em 4/4 para um deles e 1/4 para o segundo. Feito? Agora, por que 1/4 é o dianteiro esquerdo? Não, ó, esse 1 aqui, ó, é o mesmo que o outro. Ah, mas por que a gente tem aqui 4/4? Ó? Bom, porque não importa o que esse cara responda. Um dos dois não interessa o que ele está pegando. Então tem muito problema de combinatória que a gente consegue enxergar isso, ó. Que se a gente enxergar isso acontecendo, a gente já sai de uma vantagem. Por exemplo, qual é a chance de nascerem 3 crianças do mesmo sexo? A primeira criança que vai nascer, você pode ser o sexo que quiser, não é 3 meninos ou 3 meninas. Ah, tu vai jogar xadrez, tem um problema da URGS ali que é isso. Tu vai botar as casas, 3 pedras em casas de mesma cor. A primeira pedra não importa, tu vai pegar meias numa gaveta, a primeira meia não importa. É muito comum isso acontecer, né? A gente tem essa jogada aqui. Então, tu tá autorizado a fazer esse tipo de leitura. Não, isso aqui não é um acontecimento relevante para o problema, certo? Ele vai acontecer, ele pode ser o que der na telha. Ele não está sendo considerado como uma conta, né? Então não te assusta se tu encontrar coisas que nem essa quando for fazer aí exercícios de probabilidade, tá? Só que ó, esse assunto é bem sutil, ó. O problema 7 que a gente vai discutir aqui, ó, ele já é um problema mais difícil. A segunda parte dele, pelo menos, ó. Ele está falando assim, ó. Mamãe está grávida de gêmeos fraternos, tá? Quais são as possíveis combinações de sexo dos 2 bebês? E qual a probabilidade de cada caso?
Gêmeos fraternos é aquele... Eu lembro que eu anotei isso outra vez para trocar. Qual que é o nome bonitinho, científico para gêmeos fraternos mesmo, né? Univitelinos, eu sempre troco os dois. É que não tem relação um com o outro, né? É basicamente isso. Não tem um condicionamento entre os dois. Eles são independentes. Eu lembro que era isso no problema. Se alguém quiser me ajudar, por favor, se manifeste aí no chat, tá? Ali. Bivitelinos. Obrigado, Joana. Então, eles são... bivitelinos, então, é que eles não têm nenhuma relação a isso, né? Que a gente vai pegar ali, eles podem ter... eles não têm nenhuma relação um com o outro, do óvulo separado. Alguém, minha biologia eu sou péssimo. Então, se alguém quiser dar uma explicação aí mais técnica, mas eu acho que é isso daí. O que pode acontecer entre eles, né? A gente pode ter um homem e uma mulher. Um menino e uma menina, né? Sendo mais... sendo menos... mais bonitinho, né? Pode ser uma mulher e um homem. Pode ser duas meninas e pode ser dois meninos, né? É isso que está acontecendo aqui assim, no caso. Né? Dá pra ser... o gêmeo mais velho é um homem, o gêmeo mais novo é um homem, os dois são meninas, os dois são meninos. Essas são as possíveis combinações de sexo dos dois bebês. Qual a probabilidade de cada caso? Barbada, né? Barbada, se eu tenho 4 casos aqui, eu vou ter então 25% para cada caso. Não tem uma restrição ali, eles são independentes, né? Isso que é o fato de ser bivitelinos, que não tem nenhuma relação entre eles. O fato do primeiro fecundado ser um menino não interfere no segundo fecundado, tá? Esse problema é tranquilo, o A não tem mistério. O chato aqui é o B, ó. O B está dizendo assim, ó, suponha que um dos bebês seja uma menina. Qual a probabilidade de que os dois bebês sejam meninas? O que o pessoal faz aqui assim, ó? O pessoal faz assim, suponha que um dos bebês seja uma menina. O que pode acontecer? Então, tu pode ter uma menina e um menino pro outro, né? Aí o cara pensa, 50%. Certo? 50%, porque já é uma menina, né? Só que o que não tá dito aqui nesse problema e que é uma informação importante de considerar, ó. Se ele dissesse, suponha que o gêmeo mais novo seja uma menina, qual a probabilidade de que os dois bebês sejam meninas? Bom, aí é fácil, né? Aí a gente teria 50%, porque pode ser o mais novo menina e a mais velha menina, ou o mais novo menina e o mais velho menino, um para cada. Só que ele não está definindo uma ordem de acontecimento aqui assim, né? A gente tem aqui assim, ó, é mais fácil se a gente olha para os casos que a gente escreveu aqui assim, ó, fica mais fácil de entender por que não é 50%. Quando ele fala que assim, ó, suponha que um dos bebês seja uma menina. Qual dos 4 casos aqui não vai mais acontecer, ó? Esse aqui, ó. Esse caso aqui, ó, ele não acontece mais, ó. Não tem mais como a gente ter 2 meninos. Agora, se tu acha que ele é 50%, é porque tu acha que esse caso aqui também foi descartado, né? Ele não disse assim, ó, suponha que o primeiro bebê a nascer seja uma menina, ou o primeiro a ser fecundado, sei lá qual que é o termo correto. Então, ó, se isso fosse dito, a gente teria esses 2 casos, ó. Mas, ó, a gente tem essas 3 possibilidades aqui, ó. E aí a gente tem 1/3 para cada caso nessa situação aqui. Só que
que ele está querendo? Ó? Qual a probabilidade de que os dois bebês sejam meninas? Ó? É isso aqui que ele está querendo. Ó. Então, ó, a probabilidade disso aqui, ele vai ser 1/3. Repara que se a pergunta fosse qual a probabilidade de que tenham dois bebês, tenham um menino e uma menina, a chance seria 2/3, né? Porque eu teria aqueles dois outros casos possíveis para acontecer, sabendo que um deles é uma menina. Feito? Então, quando a gente falou que assim, ó, isso é importante ver, ó, ele não disse qual acontecimento foi uma menina, né? Essa dificuldade de probabilidade é a gente pegar e enxergar que a gente lê com atenção o problema, né? Cada palavrinha não tem, a gente não pode ficar entendendo coisas por nossa própria conta, né? Eu pressupor que ele está dito aqui alguma coisa, certo? Então é bem importante a gente ter essa noção aí. Onde é que foi parar o chat agora? Tá. Feito? Vamos lá, problema 8. Aqui, não quero salvar. Problema 8, isso aqui. Uma questão meio motivacional para estudo aqui. Qual a probabilidade de responder aleatoriamente as 25 questões da prova de matemática da URGS e acertar exatamente 9? Tá? Responder aleatoriamente, né? Eu não estou dizendo que o cara vai marcar 5 de cada, não estou dizendo que ele vai pegar a grade e vai marcar conforme der na telha. Feito? Sempre que tu responde uma questão aleatoriamente, a chance de acertar é 1/5. A chance de errar são 4/5, né? Só que eu repito, quando eu falo aleatoriamente, eu não estou considerando nada. O cara não tem lá o caso. Bom, se ele considerar que já marcou 4 Bs, não, aí é uma conta mais difícil de fazer. O cara vai só marcar, vai disposto a marcar lá na prova e contar com a sorte para fazer 9, que é mais ou menos a média, né? Primeiro, ó, vamos fazer a conta aqui para tu zerar a prova. Zerar a prova é fácil, né? Para zerar são 25 erros, né? A chance disso acontecer é 4/5 na 25, né? Porque para cada evento a gente multiplica, né? A gente multiplica 4/5 para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta, assim por diante. Isso vai dar, em porcentagem, para ficar mais bonitinho, a chance disso acontecer, de tu zerar a prova, é 0,37% aproximadamente, né? 37,7%, né? 38%, fica mais arredondadinho aqui. Tu vê, não é tão comum. Então tu pode ver assim, ó, volta e meia tem gente que zera a prova da URGS, né? Não foi aleatoriamente, né? Tem que ter um certo talento para zerar a prova, um talento ao contrário que seja, mas não é assim. Com certeza não foi o azar que fez com que ele zerasse a prova, né? Porque a chance de tu zerar sem saber nada é de 38%, 0,38%, né? Quase nada. Tá, gabaritar a prova. São 25 acertos. Ou seja, na mesma lógica, né? São 25 vezes que tu vai ter que te dar bem com aquela do 1/5. Isso vai dar aqui, vamos pegar essa conta, 0,2 na 25 vezes 100. Peguei em porcentagem. Para em porcentagem fica bonito, ó. Vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34%, né? É um bom número, né? Então tu vê que zerar é difícil de acontecer, mas gabaritar é ainda mais difícil, né? É mais difícil que ganhar na Mega Sena, né? Lembra da conta do começo? Então, ó, não vamos gastar a sorte, né? Vamos deixar a sorte para Mega Sena, se tu costuma jogar, do que para o vestibular. Feito?
Só que não é isso que eu estou querendo, né? Eu quero pegar, acertar exatamente 9. Por que eu comecei com esses dois exemplos aqui? De quantas maneiras tu pode zerar a prova? Bom, uma só. Só existe um jeito de zerar a prova, que é marcando todas. Ah não, na real existem mais, né? Porque tu pode errar de 4 maneiras. Mas em termos de acontecimento, errar a questão, fim de 5 erros, só tem um jeito. Ou eu errei a primeira, eu errei a segunda, eu errei a terceira, eu errei a quarta, eu errei todas. Não tem outra. Se fosse acertar uma pode acontecer, em termos de probabilidade, de 25 jeitos possíveis. Tu pode acertar a primeira, acertar a segunda ou a terceira e assim por diante. Bom, gabaritar também, só existe um modo de gabaritar, que é acertando todos. Correto? Só que, se eu quero acertar exatamente 9, é porque eu vou ter 9 acertos e 16 erros, né? Ou seja, a conta aqui, vai ficar 1/5 na 9 vezes 4/5 na 16, né? Só que aqui é um pouco mais chato, né? Aqui eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso acertar as 9 primeiras, eu posso acertar as 9 últimas, eu posso alternar, eu posso fazer de vários modos diferentes. Bom, imagina uma sequência de questões, 25 questões. Eu tenho que escolher 9 para acertar e 16 para errar. Eu posso entender isso como um anagrama, com 25 letras, sendo cada questão uma letra, onde 9 são As e 16 são Es. Feito? As possibilidades de alternância desses 9 As e 16 Es vão te dar as maneiras de tu ter 9 acertos e 16 erros. Exatamente igual ao que a gente fez lá na sala de espera, só que lá na sala de espera eram 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. 4 letras, 2 Hs e 2 Ms. Aqui são 25 questões, 9 acertos e 16 erros. 25 letras, 9 As e 16 Es. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui ainda por 25 fatorial, dividido por 9 fatorial e por 16 fatorial. Que número dá isso? Esse número já não é tão pequeno assim mais, né? Deixa eu fazer aqui, pelo que eu lembre, ele é bem administrável, né? Deixa eu só fazer aqui. Vezes 0,8, 16. Bem administrável. Assim, não é tanto que nem aquele outro, né? Vezes... droga, só um pouquinho. Fatorial dividido por 9 fatorial dividido por 16 fatorial vezes C. Então esse número em porcentagem ele dá aproximadamente 2,94%, né? Essa chance de tu pegar a grade e marcar aleatoriamente e acertar 9, né? Bom, mas ainda é baixo, né? Quanto mais acertos tu quiser, mais diminui, né? Ou seja, qual que é a moral da história, né? Se fosse um filme da Disney, a moral da história é que vale a pena tu acordar num sábado chuvoso para ver algo, né? Porque contar com o acaso não é exatamente a melhor das ideias, né? O cara vai contar com a chance da sorte, é melhor deixar a sorte para Mega Sena, né? Para algo que seja mais necessário. Ou pro bolão da Copa, né? O bolão da Copa tá chegando, quem quiser participar, agiliza as apostas de uma vez, né? Tem mais só 2 semaninhas aí para começar. Vamos lá, tocando ficha. Mais 2 programinhas só e a gente termina. Um caso muito comum, voltando a falar agora de vestibular, de questões mais específicas. Muito comum problemas que envolvam aqui essa estrutura. No lançamento de 4 moedas, qual a probabilidade de obter pelo menos uma coroa? Tá? O que é importante olhar para esse problema é o uso dessa expressão aqui,
pelo menos. O que ele quer dizer com pelo menos? Qual que é a relação possível? Tu tem 4 moedas que tu vai lançar. Se ele quer pelo menos uma coroa, pode ser uma coroa, podem ser 2 coroas, podem ser 3 coroas, podem ser 4 coroas. Então são 4 casos possíveis. Daí tu pensa, putz, que inferno resolver um problema com 4 casos possíveis. Desculpa, é mais? São mais. Porque uma coroa pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser a quarta. Já são 4. 2 coroas pode ser primeira e segunda, primeira e terceira, primeira quarta, segunda e terceira, segunda quarta, terceira quarta. Já são mais 6. Então, é chato fazer. Então, esses casos de pelo menos, a gente vai usar um recurso que é o mesmo que a gente usava em combinatória e que em probabilidade era bastante útil. Às vezes o problema que a gente quer resolver é difícil. Tá? Tu olha assim, esse caso aí, não que seja difícil, mas ele é chato, né? Ele é longo, ele é demorado, são vários casos para analisar. A gente pode resolver sempre o caso contrário dele, o que eu não quero que aconteça. Tá, mas qual que é a lógica? Ó? A lógica depois pra gente vai usar é a seguinte, ó. A probabilidade de algum evento acontecer é 100% menos a probabilidade de ele não acontecer. Bom, então tem 20% de chances de dar errado. Quer dizer que tem 80% de chances de dar certo. Eu não vi probabilidade de chuva para hoje, mas sei lá, a probabilidade de chuva é de 70%. Bom, então a probabilidade de não chover é de 30%. Esse 100%, para fins de conta, a gente pode usar ele como 1, né? Dá na mesma, né? Se a gente está trabalhando com a fração, né? A gente usa a porcentagem aqui como 1 e vai conseguir fazer a conta bonitinha, né? Então, mas por que a gente faz isso? Porque às vezes o problema contrário ele é mais simples de resolver. Ele quer pelo menos uma coroa. Então, o que não serve pra gente aqui? Não serve nenhuma coroa. Esse é o contrário de pelo menos uma coroa. Mas olha só, o que ele pediu tinha 200 mil casos, né? 1, 2, 3, 4, primeira, segunda, sei lá quantos. Esse caso aqui, nenhuma coroa. Bom, nenhuma coroa é só um jeito, né? Que é assim, 4 caras. Tem alternância de ordem nessas caras? Não, né? Eu só tenho uma única maneira de ter 4 caras no problema. É que a primeira seja cara, a segunda seja cara, a terceira seja cara, a quarta seja cara. Bom, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? 1/2 para a primeira, 1/2 para a segunda, 1/2 para a terceira, 1/2 para a quarta. A gente vai ter uma chance em 16. Mas uma chance em 16 ele não quer que aconteça, né? A probabilidade, então, que ele está desejando é 1 menos uma chance em 16. Que tu pode, inclusive, fazer de cabeça, né? Bom, se tem uma chance em 16 de não acontecer, eu tenho 15 chances em 16 de acontecer. Feito? Então isso é uma estratégia bastante útil em exercícios de vestibular, quando a gente tem aquela expressãozinha que eu destaquei ali, pelo menos uma coroa, no mínimo, no máximo, não mais que, em exercícios que tu não defina uma quantidade específica, assim, que tu não peça alguma coisa em particular. Outra maneira de usar essa estratégia é quando tu vai pensar em exercícios complicados, né? O exercício é muito difícil de fazer. Então faz o caso contrário dele, né? Faz o caso contrário que aí, aí tu consegue, de repente é mais fácil. Feito? E por fim, pra gente terminar aqui a nossa aula, temos uma última coisinha para ver em probabilidade, que é bem fácil, que o pessoal geralmente acerta. Só que quando eu escrevi esse material, né, quando eu escrevi esse exercício, eu estava pensando numa sala de aula física, né? Então, esse problema eu vou ter que supor uma sala de aula meio fictícia aqui para a gente resolver. Tá? Diz assim: qual a probabilidade de selecionar aleatoriamente um dos estudantes dessa sala e a pessoa escolhida for uma menina ou torça para o Inter? Então vamos supor aqui assim, vamos pensar uma sala de aula com
10 meninas, sei lá, e 8 meninos. Eu podia ver quantos tem conectados aqui, né? Vamos olhar isso aqui. Eu tenho... não está aparecendo aqui. 10 meninos e 8 meninos. E dessas aqui vamos pensar que 6 torçam para o Inter. 4 não, né? 4 torçam para outras agremiações. Tem aí, pode ser o São José, pode ser o Cruzeiro. Temos também aqui 8 meninos. Digamos que 5 torçam para o Inter. E 3 não, né? 3 ali torçam por Zequinha ou para algo que o vá. Então, que é o detalhe aqui desse problema, tá? A novidade que a gente não tratou ainda é o OU. A gente viu o E, a ideia do E, que o E remete a uma sucessão de eventos, uma sucessão de acontecimentos, e a cada vez que a gente vai acumulando um evento, ele se torna mais improvável. Qual a probabilidade de se inscrever no vestibular, de fazer os vestibulares todos e passar na URGS, na Fundação, na PUC, em Caxias? Bom, isso é cada vez mais improvável acumular todas essas. Agora, quando eu coloco o OU, o efeito é contrário. O OU abre o problema, né? Toda aposta que tu conseguir fazer, que tu inclua um OU, tu tem mais chances de ganhar. Eu vou apostar 2 jogos lá no bolão da Copa, Brasil, Croácia e Espanha e Holanda, no começo, tá? Eu aposto que o Brasil vai ganhar e a Espanha vai ganhar. Bom, tu tem que acontecer 2 coisas para que tu acerte. Agora, se tu apostar que o Brasil vai ganhar ou a Espanha vai ganhar, aí tu pode acertar uma delas só. E se acertar as 2, melhor. Mas não precisa, pode ser só uma delas. Então, assim como o E fecha, o E vai afunilando o evento, o OU abre. Qual é a chance de passar na URGS ou na PUC? Bom, então tu tem mais possibilidades de trabalho. Bom, se tu vai aumentar as tuas chances, sempre que tu tem o OU, a gente soma essas probabilidades. Feito, só que um cuidado tu tem que ter aqui, tu não pode te deixar levar com eventuais intersecções que a gente tenha no problema. Porque aí tu vai somar a mesma pessoa 2 vezes, né? Vamos errar o problema aqui, vamos fazer o problema 10 errado para que tu entenda o que eu estou dizendo. Qual a probabilidade de selecionar aleatoriamente um dos estudantes dessa sala e a pessoa escolhida for uma menina ou torça para o Inter? Aí tu vai lá feliz da vida e pensa assim, probabilidade de ser menina. São 10 meninas em 18 pessoas. A probabilidade de torcer para o Inter. Quantas pessoas aqui são coloradas na conta? São 6 e 5. São 11 em 18. Feito? Bom, então eu vou somar essas probabilidades aqui, e vai ficar 21 em 18. Não faz o menor sentido, né? Isso aqui está claramente errado. Por que claramente errado? Bom, porque deu um número maior que 1, né? Isso é um jeito de tu saber se tu está fazendo a conta certa ou não, né? Se deu um número maior que 1, não tem como. Agora, qual que é a origem do problema? Quando eu estou pegando aqui, esses 11 em 18 aqui, eu tenho 6 meninas e 5 meninos no problema. Correto? Só que essas 6 meninas aqui, elas já estão aqui, elas já estão contadas nessas 10 em 18. Então por isso que tem que cuidar se tem intersecções na pergunta, se tem possibilidade da pessoa ser somada mais de uma vez. Aí tem 2 maneiras de resolver isso, né? Ou tu faz a soma e tira as intersecções, menos 6 em 18,
Ou tu pensa um pouquinho e faz a conta direto. Ó. Ele quer que seja menina, tá? Então vamos fazer a probabilidade de ser mulher. Agora mais quem? Ó? Mais que torça pro Inter. Então, mais que torça pro Inter. Mas para não ter intersecção, ó, o que tu vai pegar? Eu já contei todas as mulheres, as que torcem pro Inter e as que não torcem. Então, ó, eu vou pegar agora só a chance de ser um homem que torce pro Inter. Que daí sim a gente consegue fazer. Ó. Bom, aí vai ficar 10 em 18 e aqui 5 em 18. E aí a gente vai chegar aqui em 15 em 18, que vai te dar 5/6. Feito? Qual é que é a outra maneira de fazer esse problema? Ó? Vamos fazer com o caso contrário. Ó. O que ele não quer que seja sorteado? Só esses caras aqui. Ó. Esses caras aqui, ó, eles não servem para o problema. Porque o problema pediu que seja uma menina ou que torça pro Inter. Então, o que ele não quer que seja atendido é que seja um menino torcedor do São José, ou do Cruzeiro, ou do Grêmio. Certo? Então, se eu tenho aqui, 3 não servem em 18, né? Logo, se 3 não servem, a probabilidade os outros 15 servem, né? 15 em 18, né? É uma outra maneira de fazer isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje. Agradeço muito a atenção de vocês aí nessa manhã chuvosa. Podia ser pior, a gente podia estar lá no ângulo agora, né? E ter todo mundo saído de casa com chuva e tal, e aí ter que voltar para casa com chuva. Se bem que parou de chover. Tá bem fraquinho aqui, pelo menos. Essa aula vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada, eu vou botar no YouTube. Deixa eu botar aqui o canal, deixa eu abrir um arquivo novo. Não quero salvar. O endereço do meu canal no YouTube, opa, não é borracha, ele é www.youtube.com/profcoder. Nesse canal aqui tem outras aulas, né? Tem geometria plana, geometria espacial, trigonometria, combinatória, agora vai ter probabilidade, tem matrizes, se não me engano também. Feito. A aula de hoje vai demorar um pouco a estar lá, né? Eu tenho que primeiro editar o vídeo aqui, botar, configurar, sei lá o que, eu não lembro agora o que tem que fazer, mas é um pouquinho demorado esse processo, até mandar para lá, mas até o final do dia está disponível já para ti. Feito? Então, é isso. Me despeço. Espero que tenham gostado. Espero que não tenham tido problemas de conexão. Eu acho que não, né? Senão teriam falado no chat alguma coisa assim. Até uma próxima oportunidade. Então, bom resto de final de semana para vocês. Até mais.